Na última semana, algumas fotos do ex-BBB Cesar Black com o seu cachorrinho Rocco repercutiram bastante no Twitter. Se você não sabe nada sobre a relação dos dois, na época do BBB ele participou de um vídeo que virou meme, porque quando a irmã dele aparecia, ele, ok, reagiu normal, mas quando o Rocco apareceu, ele se debulhou em lágrimas. Meu coração tá aqui transbordando de alegria e felicidade. Diga, papai, eu tô muito bem, tô com muita saudade, mas fica aí. O fato é que o Rocco morreu. Ele fez algumas fotos. Nas fotos o Rocco ainda estava vivo, ele estava doentinho, mas ele ainda estava vivo. E óbvio que na rede social, da falta de saúde mental, todo mundo criticou muito essas fotos, falou sobre exagero. Mas será que nós estamos criando laços demais com os nossos pets? Chorar por um animal de estimação pode ser um exagero? É normal levar anos para superar o luto por um animalzinho? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Primeiramente, o ser humano é um ser social. O ser humano possui uma natureza intrinsecamente social. E isso é defendido desde a filosofia clássica até as modernas neurociências. Isso é fundamentado tanto numa perspectiva mais filosófica quanto por evidências científicas. Os principais pensadores concordam que a sociedade não é apenas um aspecto adquirido, mas sim é uma característica fundamental da condição humana. É essencial para o nosso desenvolvimento pleno e também é essencial para a nossa felicidade. Aristóteles é um dos principais influentes pensadores ao abordar esse tema. Ele dizia que o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie. Para o filósofo grego, o ser humano é essencialmente carente. Ele necessita de outras pessoas para alcançar a plenitude e a felicidade. Mesmo quando algumas pessoas preferem um certo isolamento, quando as pessoas são mais introvertidas, ninguém consegue viver bem completamente sozinho. Aristóteles afirmava que a sociabilidade não é apenas uma característica, mas a própria finalidade da existência humana. Além disso, ele falava também que apenas na convivência social o ser humano consegue manifestar a sua maior grandeza, que é a linguagem. Embora existem formas de comunicação entre as outras espécies, nenhuma consegue desenvolver um sistema de comunicação tão complexo quanto a fala humana, que depende essencialmente dessa vida em sociedade para se desenvolver. As descobertas científicas modernas, elas corroboram essas instituições filosóficas sobre a natureza social do ser humano. Por exemplo, a pesquisadora Helenice Ferrari, da Unicamp, ela demonstrou que as atividades de células neurais são diretamente influenciadas por esses ambientes físicos e emocionais que nós vivemos. Segundo ela, o ambiente ele fornece estímulos, informações que são captados por receptores sensoriais e convertidos por impulsos elétricos, que são analisados e utilizados pelo sistema nervoso central para o controle de respostas vegetativas, motoras e cognitivas. Essas respostas, elas constituem os padrões comportamentais que atuam sobre e modificam esse ambiente. Essa relação recíproca entre o cérebro humano e o ambiente social ressalta como a nossa biologia ela é adaptada à vida em sociedade. Um conceito fundamental para compreender essa natureza social é a plasticidade cerebral. É uma característica que permite aos circuitos neurais adaptar-se às mudanças decorrentes da interação entre o ser humano e o seu ambiente. Essa capacidade adaptativa, ela não apenas facilita a nossa vida em sociedade, mas ela também demonstra como o nosso cérebro evoluiu para otimizar interações sociais e o aprendizado coletivo. Essa plasticidade cerebral tem, inclusive, inspirado o desenvolvimento de redes neurais artificiais, que simulam o funcionamento do cérebro humano com os seus algoritmos de aprendizagem, evidenciando como a nossa capacidade de aprender com exemplos e adaptar o comportamento é central para a nossa espécie. Essa nossa natureza social, ela torna particularmente evidente quando a gente confronta situações de isolamento, como observado durante o isolamento social, na pandemia, por exemplo. Por sermos seres de sociedade e extremamente comunicativos, a gente encontra certa resistência em permanecer distante dos nossos iguais por muito tempo.
Essa dificuldade fundamental com o isolamento revela o quanto a nossa constituição psicológica ela depende da interação social. A própria etimologia da palavra comunicação deriva do latim communicatio, que significa o ato de repartir, de distribuir. Demonstra a nossa necessidade intrínseca de compartilhar essas experiências com outros seres. A nossa natureza não se limita a uma preferência ou convenção cultural, mas constitui parte essencial da nossa estrutura biológica, psicológica e até mesmo espiritual. O cérebro humano, com essa plasticidade, ele se desenvolve otimamente em contextos sociais e na nossa capacidade de felicidade e realização pessoal está intrinsecamente ligada à qualidade dessas nossas relações sociais. Mas será que essa nossa necessidade de ser social ajudou na conexão emocional de humanos pelos pets? Primeiro, a gente precisa falar como foi o início da domesticação, porque ela representa um dos marcos fundamentais na história da humanidade. Ela estabelece as bases para o desenvolvimento das primeiras sociedades complexas. Esse processo iniciou há pelo menos 30 mil anos, mas não foi um ato unilateral de dominação humana. Foi uma relação simbiótica que transformou tanto as espécies envolvidas, quanto a trajetória civilizatória. As evidências arqueológicas e genéticas, elas mostram que teve um longo percurso de adaptação mútua. As características biológicas e até mesmo as necessidades culturais se entrelaçaram de uma forma que hoje em dia não tem mais como desfazer. As análises genéticas, elas mostraram que a separação entre lobos selvagens e os primeiros cães domésticos ocorreu há mais ou menos 30 mil anos atrás. Contudo, os fósseis mais antigos confirmados de cães domesticados datam de 15 mil anos. Eles foram encontrados em sítios arqueológicos do Sudeste Asiático, da China e na América do Norte. Esse ato temporal sugere que teve um período bem grande de convivência próxima entre os humanos e os lobos, onde aconteceu uma seleção natural que favoreceu aqueles que tinham mais tolerância à presença humana. O processo inicial, ele caracterizou-se por uma troca de benefícios recíproca, de certa forma, porque os humanos ofereciam a proteção contra os predadores maiores e acesso a restos alimentares. E os lobos contribuíam com as habilidades de caça superior e também alerta contra os perigos. As descobertas na Península Arábica revelaram ossos caninos datados de 4.300 a 4.000 anos antes de Cristo, associados a enterros humanos. E essa análise desses restos mostrou a presença de artrite nos ossos, então identificava longevidade sob os cuidados dos humanos. Ossos frontais com 21 milímetros de largura, então eles eram compatíveis com cães domesticados. E tinha um contexto ritualístico de sepultamento junto com humano e animal. Esses achados demonstram que, além da utilidade prática, os primeiros cães já ocupavam um papel afetivo nessas comunidades neolíticas. Já a domesticação dos gatos começou há cerca de 10 mil anos, no Crescente Fértil, uma região que abre as partes do atual Oriente Médio, incluindo áreas irrigadas pelos rios Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates. Nessa época, os humanos estavam passando por uma transição muito significativa, que eles estavam deixando o estilo de vida nômade para se estabelecer em comunidades agrícolas sedentárias. Com o surgimento da agricultura, os estoques de grãos atraíram grandes populações de roedores. Então, os gatos selvagens foram atraídos para essas áreas devido a essa abundância de presas. Os humanos então perceberam o benefício de ter esses felinos ao redor, porque eles ajudavam a controlar essas pragas que ameaçavam os alimentos armazenados. Os gatinhos mais corajosos, eles começaram a frequentar esses assentamentos humanos, onde eles eram alimentados e abrigados. Com o tempo, esses felinos se tornaram mais dóceis e eles foram se adaptando à vida com proximidade aos seres humanos. Essa domesticação também não foi um processo intencional, mas sim uma adaptação natural que beneficiou ambas as partes. Uma das primeiras evidências arqueológicas dessa domesticação de gatos foi encontrado no Chipre, onde uma mandíbula de gato foi descoberta em um sítio datado cerca de 7.500 a 7.200 anos antes de Cristo. Além disso, também tem túmulos no Egito, datados de cerca de 3.600 a 3.800 anos atrás, que continham esqueletos de gatinhos. Indicava que eles já eram considerados animais de estimação naquela época. E depois de domesticados, os gatos se espalharam
por várias regiões do mundo, acompanhando os humanos em suas migrações e seus comércios. Eles foram introduzidos na Europa pelo comércio fenício e romano e mais tarde eles se tornaram comuns em outras partes do globo. A domesticação dos gatos foi um processo natural que ocorreu há milhares de anos. Ela foi impulsionada pela necessidade mútua entre os humanos e os felinos selvagens, e a partir dessa relação inicial, baseada no controle de pragas, os gatos se tornaram animais de estimação e companheiros dos seres humanos, espalhando-se por todo o mundo. A domesticação animal não foi um evento pontual, mas um processo dinâmico que remodelou profundamente o curso da civilização humana. Desde os primeiros lobos, que compartilharam fogueira com os caçadores-coletores, até os primeiros gatos selvagens que resolveram caçar os ratinhos próximos dos humanos. Essa relação coevolutiva demonstra a capacidade adaptativa de ambas as espécies. As evidências multidisciplinares, genéticas, arqueológicas e antropológicas, elas convergem para confirmar que nossa história como espécie social, ela está intrinsecamente ligada às alianças que firmamos com outras formas de vida. Esse legado ele continua evoluindo, ele encontra novas expressões na sociedade hoje em dia, através dos animais de companhia e da sua importância para o bem-estar humano. A jornada até aqui. A conexão emocional entre humanos e pets é muito antiga, profunda, multifacetada. Ela é o fruto de uma relação simbiótica que vai muito além do simples companheirismo. Essa ligação traz benefícios emocionais, psicológicos e até mesmo físicos. Impacta positivamente a qualidade da vida de ambos os lados. Uma conexão emocional se forma desse modo. Quando os humanos e animais de estimação interagem, isso estimula a liberação de alguns hormônios. Por exemplo, a oxitocina, que ela é associada ao vínculo social, ao afeto. Ela reforça o sentimento de amor e confiança entre tutores e pets. A serotonina e a dopamina, que promovem o relaxamento e felicidade, reduz o estresse e a ansiedade. Além disso, muitos pets têm capacidade de interpretar a linguagem corporal, expressões sociais e até o tom de voz dos humanos. Isso permite que eles respondam com empatia às emoções dos seus tutores. Então eles oferecem conforto em momentos difíceis ou compartilham alegria em momentos felizes. Alguns estudos mostram que o vínculo entre humanos e animais pode ser comparado ao apego dos pais e filhos. Sim, eu sei que é polêmico, mas o contato visual, por exemplo, desempenha um papel importante na criação de relações afetivas. Por meio de uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Asabu, no Japão, estudiosos foram capazes de provar que o contato visual entre o tutor e seu cão pode liberar o hormônio ocitocina no organismo, e ela é responsável pelo prazer e pelo afeto, como eu já comentei. E ela é comumente chamada o hormônio do amor. Ele também é responsável pelas contrações uterinas e a facilitação da amamentação, que são 2 processos maternos. O contato visual ele é um aspecto muito importante na comunicação humana e, por conta de um desenvolvimento próximo entre as espécies, essa pode ser uma das características humanas desenvolvida em cachorros, por exemplo. A relação entre humanos e animais passa então a ser quase igual a de um pai e filho, gostando ou não. E quais são os benefícios da conexão humano e pet? Primeiramente, a saúde mental pode ser melhorada, porque ela reduz o estresse e a ansiedade. Essa interação com os pets diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, enquanto eleva os níveis de neurotransmissores ligados ao bem-estar, combate a depressão, acompanhando os animais, proporciona suporte emocional incondicional, ajudando a aliviar os sintomas depressivos. Companhia e redução de solidão, porque os animais oferecem uma forma constante de companhia, o que é especialmente valioso para quem enfrenta a solidão ou isolamento social. Essa relação cria um ambiente acolhedor que promove sentimentos de pertencimento. Durante a pandemia, por exemplo, o número de adoções cresceu de forma impressionante, cerca de 400%. Estímulos à atividade física, donos de cães tendem a caminhar mais frequentemente, o que melhora tanto a saúde física quanto mental. Além disso, o cuidado diário com os pets ajuda na organização da rotina e no senso de propósito. Por que essa conexão é tão forte? A relação humano e pet é bidirecional. Enquanto os humanos oferecem cuidado e proteção, os animais retribuem com lealdade incondicional e suporte emocional. Essa dinâmica cria um ciclo contínuo de troca afetiva que fortalece o vínculo ao longo do tempo. Além disso, essa proximidade evolutiva entre algumas espécies e humanos contribuiu para o desenvolvimento dessa conexão única. A conexão emocional entre humanos e pets transcende o aspecto funcional ou utilitário da domesticação. Ela é baseada em amor incondicional, empatia mútua e benefícios emocionais profundos, seja aliviando o estresse, combatendo a solidão ou proporcionando a alegria diária. Esses pets eles desempenham um papel essencial no bem-estar humano.
Por suas vezes, os tutores oferecem a esses animais cuidado, segurança e um lar amoroso, uma troca que enriquece a vida de ambos. Segundo o Google, a média de vida de um gato é de 13 a 20 anos e a de um cachorro é de 10 a 13 anos. Apesar de que eu tenho uma cachorra de 18 anos e ela faz 19 no final desse ano. Só não consigo mostrar ela agora porque eu tô em outra cidade. Mas enfim, essa média de vida significa que a vida toda de um pet, muitas vezes, ela é uma parte pequena da nossa. E o luto por um pet frequentemente serve como o primeiro contato significativo que muitas pessoas têm com a morte. A perda de um pet pode ser a primeira vez que alguém enfrenta a dor da separação definitiva, e o que pode ser particularmente desafiador para quem nunca vivenciou uma perda humana significativa antes. Para crianças, até mesmo os adultos, a morte de um pet pode ser uma das primeiras oportunidades de compreender o conceito de morte e de lidar com essas emoções associadas a uma perda. As experiências de perder um pet, elas podem ajudar a desenvolver essa empatia, essa compreensão sobre a dor dos outros. Ela prepara emocionalmente para lidar com as futuras perdas. A perda de um pet ensina sobre a natureza impermanente das relações, porque ela prepara a gente para lidar com essa inevitabilidade da morte em outras situações. Vivenciar o luto por um pet pode ajudar a construir resiliência emocional, facilita a forma como a gente lida com perdas no futuro. Em algumas culturas, o luto por qualquer tipo de perda, ele é reprimido ou minimizado, o que torna ainda mais evidente quando se trata de animais de estimação. A ideia é que o luto deve ser superado rapidamente, ele pode dificultar a expressão dessas emoções legítimas. E como lidar com a dor da perda de um pet? Lidar com essa dor é um processo complexo e bem pessoal, que envolve as várias etapas emocionais. Primeiro é essencial reconhecer e aceitar essas emoções que surgem após a perda. Não tentar reprimir o sentimento de tristeza ou dor, porque tentar reprimir só vai prolongar o processo de luto. O ideal é que você fale sobre os seus sentimentos com os amigos ou familiares. Isso pode ajudar a processar as emoções e encontrar algum tipo de apoio emocional. Dependendo com quem você falar, você pode ouvir que era só um animal, que é só você adotar outro, mas tente não absorver, porque isso pode dificultar todo o seu processo de aceitação e vai aumentar o seu sofrimento. E claro, se a dor for intensa e persistente, considere buscar uma ajuda de um psicólogo, porque eles podem oferecer um suporte e uma atenção maior para lidar com o luto. Embora a adoção de um novo pet possa ser uma forma de preencher o vazio, é importante não fazer isso imediatamente, porque cada animal é único. E o luto deve ser vivido antes de acolher um novo companheiro. Quando você estiver pronto e considerar um novo pet, pode ser uma nova forma de começar um novo capítulo da vida e trazendo mais alegria e companhia para sua vida novamente. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que esse tema de como os seres humanos lidam com os pets muitas vezes pode ser um pouco polêmico, porque as pessoas nunca têm as mesmas opiniões. Mas, enfim, é provado cientificamente que o luto por um pet, ele dói tanto quanto o luto por uma pessoa muito próxima. E é isso, vocês podem deixar suas opiniões nos comentários. E até a próxima. Tchau!